Retomando a nossa oração inicial aqui com o canto gregoriano, normalmente, tradicionalmente, nós fazemos uma entoação que vai até o asterisco, vocês estão vendo aí, ó, Veni, Domine, e tem um asterisco, certo? Esse asterisco indica que é o limite da entoação. Então, sempre no canto gregoriano vai ter alguém que vai começar o canto gregoriano. Ninguém tem, assim, tira o peso da comunidade de achar o tom. Alguém precisa dar o tom. Então, nós vamos combinar assim. Eu canto até o asterisco e vocês entram depois do asterisco. Vocês entram ali, visitare-nos in pace, até o final. Pode ser? Vamos fazer eu vou fazer ele inteiro uma vez, para recordar, e depois eu faço sozinho até o asterisco, e vocês entram no visitare-nos in pace. Tá bom? E a partir de então, nas outras vezes, você sempre fazer isso. Vou cantar Veni Domine. Aí todo mundo entra no visitare-nos in pace. É assim que é feito nos mosteiros. Eu vou cantar inteiro primeiro, para recordar. Veni Domine, visitare-nos in pace. Ut letemur coram te, corde perfecto. Veni Domine, visitare-nos in pace. Ut letemur coram te, corde perfecto. Muito lindo. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir o Dom Lawrence Freeman falando especialmente para nós no vídeo, lá do centro do furacão. Não é fácil, né? Vamos rezar por ele, pelas pessoas que estão com ele lá também. Nós temos uma ideia melhor com as nossas conversas, talvez, né, de onde é que nós nos situamos nesse mapa da fé cristã, católica, por assim dizer, com a prática da meditação. O Catecismo da Igreja Católica, que eu venho pegando como referência, ele pode ser considerado um mapa, por assim dizer, para que a gente possa se situar. Onde é que cabe a meditação cristã na nossa fé católica? Embora nós saibamos que, inclusive estava comentando com um dos nossos participantes hoje, que a prática da meditação, tal como nós estamos fazendo hoje, sem dúvida, é uma consequência recente de um movimento de ocidentalização de uma prática oriental. Isso sem dúvida, né? Não dá para negar. Também não dá para negar que, como Dom John Main e Dom Lawrence Freeman continua a divulgar a meditação, não só por esse viés, mas também pelo fato de que eles próprios divulgam a meditação
tentando encontrar as raízes, tentando não, mostrando as raízes cristãs, católicas, da nossa tradição e mística cristã, através desses 2000 anos, para mostrar que é uma tradição nossa também, e não é tão novidade assim. Então, se nós pegarmos o catecismo, que é a nossa referência aqui, né? Eu vou mudar de referência, vocês podem ficar tranquilos logo, logo. Mas a nossa referência, o catecismo da Igreja Católica, eu mandei para vocês, eu tenho comentado a respeito da 4ª parte do catecismo. É lá, a partir daquele número, 2709, em que nós podemos identificar as fontes da tradição cristã da prática da meditação. Mas o mais interessante é que tem uma parte no Catecismo da Igreja Católica que é inédita, nessa última edição. A última vez que o Catecismo da Igreja Católica foi editado foi atualizado fora essa última edição, foi em 1917. Olha a distância da expressão de fé que nós temos utilizado como fonte desde 1917 até 1983 ou 97, se não me engano. Uns 100 anos. E esses últimos 100 anos, a nossa mentalidade, não só ocidental, mas a nossa humanidade evoluiu muito rápido, culturalmente falando, principalmente por causa dos últimos anos aí da internet, etc. e tal. Então, é necessário atualizar a fé. Por isso que aconteceu o Concílio Vaticano II. E é por isso também que o Papa está reunido com o Sínodo dos Bispos em Roma hoje. É necessário falar a linguagem de hoje a respeito da fé cristã. Então, no catecismo, nessa última versão, a primeira parte do catecismo é inédita. Nunca, em 2000 anos, teve um documento de natureza dogmática que tocasse no assunto da primeira parte do catecismo. E a primeira parte do catecismo que vai tratar da profissão da nossa fé, né? O eu creio, né? Vai falar do credo, etc. Mas no primeiro capítulo da primeira parte do catecismo, tem lá o tema inédito: toda pessoa humana é capaz de Deus. O catecismo da Igreja Católica não está dizendo todo católico é capaz de Deus. E não está dizendo todo católico apostólico romano é capaz de Deus. E não está dizendo todo católico que é religioso e que é monge é capaz de Deus. Ou todas as pessoas que são enclausuradas são capazes de Deus. Não. Toda pessoa humana não tem barreira cultural. Então isso é um avanço que nem nós ainda demos conta. Graças a Deus, não contem para ninguém. Só nós aqui. Porque isso pode dar problema, né? No mundo polarizado como está hoje, muito complicado. Então, essa é a beleza da nossa fé cristã. Todas as pessoas não só têm o direito, mas todos nós fomos criados com essa
eu não gostaria de usar essa palavra, mas é a palavra que vem na minha cabeça, com essa antena espiritual. Todos nós temos vocação para ter intimidade com Deus. Deus nos fez assim. E se é a nossa fé, que nós somos criaturas de Deus, é claro que nós vamos ter a marca do nosso Criador, mesmo que Ele não assine. Foi a mão dele. Como diz aqui o Salmo 79. Olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Falando em termos poéticos, né? Enfim, a primeira parte fala da nossa fé. E a nossa fé começa com isso. Todo homem é capaz de Deus. O catecismo ainda usa uma linguagem que não é inclusiva, tá, gente? Eu é que exagerei aqui na tradução, mas lá vocês vão encontrar: todo homem é capaz de Deus. Que já é um avanço. Segunda parte fala da liturgia. Como é que a gente vai, nós que somos capazes de Deus, como é que a gente vai celebrar isso? Daqui a pouco vamos ter a nossa Eucaristia, né? Esse é o ápice da nossa expressão de fé. A liturgia é o modo como a gente vai celebrar isso. Os sinais, os sacramentos, a Eucaristia é um sinal. Talvez o mais importante e o mais perfeita expressão dessa fé de que nós somos capazes, né? Mas tem outros sinais, tem outros 7 sinais. A confissão, que hoje, quer dizer, os nomes estão mudando, né? Os sacramentos, o nome dos sacramentos estão mudando, estão sendo mais atualizados. Então não é mais confissão, é sacramento da reconciliação. É outra coisa. Quer dizer, muda a percepção. É claro, a gente vai acabar confessando os nossos pecados no final das contas, mas a perspectiva é outra, né? É necessário atualizar, é necessário humanizar, né? É Jesus, são sinais de que, claros, de que Jesus não nos deixou sozinhos. Então não é o padre, mas eu não gosto do padre. É complicado isso, né? Mas é Jesus naquela hora. E outros sacramentos, né? Por exemplo, o sacramento da unção dos enfermos, quer dizer, como é que chamava antes? Eu já estou falando o atual. Da extrema unção. Veja se pode. O sacramento da extrema unção, né? Graças a Deus mudou de nome. É a unção dos enfermos. É quando nós estamos frágeis e precisamos, né, da graça de Deus, principalmente quando nós estamos frágeis. Não é para a gente morrer mais depressa. É justamente o oposto, é para nos devolver a saúde, né, que passa por todos os aspectos, né, que precisa de pegar todos os aspectos, né. Deixa eu ver, tem um outro rito, não é o sacramento, mas é o rito de Ezequias, né? Encomendação, a última encomendação, quando a pessoa morre, então a gente chama o padre ou alguém para fazer o último rito, etc. Hoje se chama sacramento da esperança, porque as coisas não acabam aqui. Nossa fé é justamente quando começa. Não se perde a esperança, porque acabou. Muito pelo contrário. Então, vocês vejam como o vocabulário é importante. É o que Dom Lawrence falou, né? Falar de metanoia, arrependei-vos, né? O arrependimento talvez não seja a palavra mais adequada para a conversão, né? Mas sim mudança de mentalidade, né?
Quer dizer, a esperança, na realidade, poderia ser, conversão poderia ser traduzido por esperança também. Porque nós temos a nossa ideia fixa, o nosso jeitão de ser, né? Muito difícil de mudar. Muito difícil. Não é impossível. Mas a meditação justamente é uma prática que vai tornar o nosso coração um pouco mais tranquilo com relação à possível mudança de mentalidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Mas justamente para mostrar essa segunda parte do catecismo que trata desses sinais mais vivos de Jesus, que não nos deixa sozinhos e que continuamente quer atualizar esse relacionamento que ele tem, que ele quer ter conosco e que a meditação quer, né, garantir e preservar e cultivar. A terceira parte do catecismo fala sobre como viver, já que nós temos a fé, né, de que toda pessoa é capaz de Deus e que a gente celebra isso através da liturgia, de alguma forma, né? Como é que nós vamos viver com a mentalidade, com a mente de Deus, com a mente de Cristo, com o coração de Deus, com o coração de... Nós estamos falando em termos afetivos aqui o tempo todo. Estou até abusando um pouco da palavra, né, do aspecto afetivo, mas justamente para mostrar que conversão não é uma questão de mentalidade só, mas pega tudo. Nós somatizamos, qualquer coisa a gente somatiza. Então, não posso deixar o corpo de fora. Vocês viram que a linguagem cristã, sagrada, de acordo com o Dom Lawrence Freeman, né, que colocou de uma maneira tão bem colocada, né, brilhantemente comparada, né? Cada tradição cristã tem a sua linguagem sagrada. E a nossa poderia, quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu já ia... Ele fez um mistériozinho, né? O que vocês acham que seria a nossa a linguagem sagrada do cristianismo, né? Eu já ia falando, deve ser o latim, né? Canto gregoriano aqui já estou dando conta, né? Pelo menos, né? E não é, né? O latim, inclusive, é uma das linguagens mais recentes da nossa fé, né? Tanto que passou, né? Mas pode ser uma expressão, mas não foi a única nem a definitiva. Agora, a definitiva é o corpo. Deus, ele não se contentou só em ficar olhando para baixo o que está acontecendo de interessante, ou escutando as nossas preces, assim, olhando de cima. Ele se interessa a tal ponto que ele se envolve. Ele se envolve de uma tal maneira, se compromete de uma tal maneira que ele se humilha e assume a nossa natureza humana. Isso é um exemplo para nós, inclusive do ponto de vista teológico para a meditação, porque a meditação canta de novo o hino de São Paulo, de Filipenses 2, né? Canta na prática. Ele não ligou para a sua própria divindade e assumiu a pobreza da nossa humanidade. Isso é poesia pura, né? É o valor que nós temos. Isso é que é o interessante. Não é à toa que o demônio está furioso, né? Porque ele sabe muito bem o que é precioso nessa história toda. Enfim, começar a falar aqui, eu fico animado e me desvio aqui. Eu estou só no começo da minha página, que pelo jeito eu vou ter que dividir na próxima palestra. E depois, quer dizer, ainda na terceira parte, como viver em Cristo, como Cristo. Ele se encarnou e veio nos mostrar, dizer que nós temos esperança. Tem esperança para nós.
Então dá para a gente, assim, do jeito que Deus fez, optar pelo bem e salvar a humanidade, salvar a natureza humana, tanto que foi isso que ele fez. Assumiu a nossa humanidade e nos deu esperança, porque nós temos fraquezas, é verdade. Nós temos forças, é verdade. Mas a gente não resolve só com a nossa boa vontade as coisas. A gente precisa de um terceiro elemento que só nos foi possível através de Jesus Cristo, porque foi ele que recuperou o que Adão perdeu logo no início, que é essa terceira questão, que é a graça e a presença de Deus de maneira definitiva. Então, sozinho, a gente não consegue nada. Teve até uma época lá dos padres do deserto, dos monges do deserto, no século IV, por aqui, um dos monges, que levava uma vida ascética muito intensa, começou a falar, a pregar, era um santo, né? Chamava-se Pelágio, era um grande santo, do século IV, começou a falar que com as próprias forças daria para a gente resolver as nossas questões pessoais e nos salvar, etc. E tal. Isso virou uma heresia, que se chama pelagianismo. Você com as próprias forças, eu com as minhas próprias forças consigo recuperar, né, e garantir a minha salvação, né? E eu não preciso tanto da graça de Deus, etc. E tal, né? Isso virou uma heresia, porque justamente sem a graça de Deus, né, não dá para fazer nada. Tem até eu não sei se vocês já ouviram falar, eu preciso procurar na internet, porque é, né, a fonte hoje, né? Santa Teresa costumava falar que, né, ela que era muito animada e conseguia fazer reformas e mudar as coisas, etc., né? Tinha uma personalidade forte, etc. Ela falava que, tem um dizer que fala assim, ela dizia, Teresa com dinheiro, não, sem dinheiro é muito, muito, muito pobre, né? Assim, não pode fazer nada. Teresa com dinheiro pode bastante coisa, mas Teresa com dinheiro e com a graça de Deus, ninguém para, ninguém pode, nem o demônio, né? A graça de Deus é tudo. E é justamente essa terceira parte do catecismo vai tratar dessas questões. Como é que um cristão que tem a graça e a força de Deus se comporta? É claro que ali também a gente vai falar das virtudes, quer dizer, das nossas forças, das nossas fraquezas, do pecado, etc. É uma parte mais dedicada ao aspecto moral do catecismo, né? Do nosso comportamento, a terceira parte. Como viver em Cristo, no Espírito. Agora, a parte que nos interessa está na quarta, que é o nosso relacionamento interpessoal com Deus. Por isso, a insistência desse aspecto afetivo, porque não é mágica que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de relacionamento, amizade, intimidade com Deus. E é isso que define o catecismo com a frase de Santa Teresa. É amizade, oração contemplativa. Imagina, Santa Teresa definindo a oração contemplativa como amizade com aquele que nos ama. Enfim, nós sabemos onde nós estamos agora, né? E a prática da meditação, nesse âmbito do relacionamento interpessoal com Deus, o que nós podemos fazer para retomar, na realidade, esse relacionamento de intimidade? Essa é que é a questão. É preciso, num relacionamento, investir tempo, disciplina e paciência.
todo relacionamento precisa principalmente disso. É claro, tem outras coisas, né? Estou falando assim de maneira muito genérica, né? Que serve para a gente entender um pouco mais a dinâmica da oração, que também se insere aqui a prática da meditação. E qual que é a disciplina proposta? A prática da meditação, que supõe tempo, disciplina e não preciso falar paciência. Vamos colocar esperança. Vamos mudar o vocabulário. Esperança, ao invés de paciência. Para ter esperança, precisa ter paciência. Tempo, disciplina e esperança. Então, são vários os mestres da espiritualidade cristã ao longo de 2000 anos que vão dizer a mesma coisa, mas de maneira diferente, cada um no seu contexto. Por exemplo, século VI, São Bento. A primeira palavra que São Bento usa na sua regra para os mosteiros, de 1500 anos atrás, que ele escreveu, logo no início, logo no prólogo, versículo 1, ele escreve assim: escuta, é a primeira palavra, escuta, filho, filha, os preceitos do Mestre, e inclina o ouvido do teu coração. A regra de São Bento é um documento de 1500 anos atrás, então não é um documento assim de fácil leitura, mas tem trechos poéticos que qualquer coração entende. E essas são as primeiras palavras da regra de São Bento. Escuta, filho, filha, os preceitos do Mestre. Inclina o ouvido do teu coração. São Bento tem também na regra, estou dando um exemplo que é mais fácil para mim aqui, né? São Bento tem na sua regra um bloco de capítulos que a gente chama do bloco litúrgico da regra de São Bento, do capítulo do 8º até o capítulo 20, em que ele organiza o mosteiro, como é que os monges vão se reunir na igreja em várias horas do dia para cantar os salmos, para louvar a Deus. Aquela segunda parte aqui da Catecismo da Igreja Católica. Como é que a gente vai expressar a nossa fé em comunidade, juntos? Então, ele dá uma sugestão. Então, ele fala que de manhã seria interessante tantos salmos, de tarde outros tantos, à noite outro tanto, etc. Mas é uma sugestão. O ideal, ele até faz uma brincadeira, né? O ideal seria, quer dizer, o verdadeiro monge, o santo, é aquele que recita os 150 salmos por dia. Nós que somos monges relaxados, vamos recitar os 150 salmos distribuídos em uma semana. É esse o esquema dele. Agora, nós lá no Mosteiro de São Paulo, nós recitamos 150 salmos em 2 semanas. Mas São Bento deixou em aberto. Essa é uma sugestão que eu dei. O abade pode pensar melhor, né, no contexto do seu mosteiro. Né? Então ele ousa dar uma sugestão sobre o relacionamento, como é que pode se organizar o relacionamento interpessoal dos seus monges, da sua comunidade com Deus. Como é que os seus monges vão se encontrar com Deus nesse ritmo diário? Não é para bater lá o cartão só e voltar à sua vidinha. Não. É para a gente criar um hábito de ver a pessoa que a gente ama. Na realidade é isso, né? Na prática. Só que não tem um capítulo na regra de São Bento que ensina o monge a rezar sozinho. Não tem. Mas tem alguns versículos aqui perdidos aqui no meio que
São Bento diz: quando nós virmos um monge ou uma monja sentado sozinho no oratório, ninguém chegue perto para perturbar. Proibido de perturbar essa pessoa. Então, São Bento protege esse relacionamento íntimo, que só Deus sabe o que realmente deve acontecer ali. Cada um está num nível de relacionamento. Ninguém. Seria uma ousadia, uma presunção, a gente querer ensinar para os outros, individualmente, como é que deve ser a oração individual de cada um. Isso é problema do Espírito Santo. Por isso que a meditação, a prática da meditação, parece presunçosa, porque está querendo, parece que, reduzir todo mundo a um método só, né? Mas esse método, se vocês prestarem atenção, ele é mecânico. Ele vai ele tem um limite. Ele prepara o nosso coração para que Deus faça do nosso coração o que Ele acha que deve fazer. Então tem a nossa colaboração, que é garantida pela prática da meditação mecânica. É garantida mecanicamente. Durante a meditação, nós, além de nos abstermos dos nossos pensamentos e distrações, das coisas que a gente gosta de pensar, até coisa boa, até a imagem do próprio Jesus, que normalmente vai corresponder à imagem que eu acho que Jesus deve ter, né? Eu vou me abster disso, justamente para me encontrar com o verdadeiro Deus que me ama, não aquele Deus que é projetado, produzido pela minha afetividade só. Então é um trabalho de purificação que tem um limite. Depois disso, não tem método, a meditação não tem presunção de resolver. Enfim, eu acho que eu já passei. Então, amanhã a gente fala mais um pouco sobre as questões de espiritualidade, que eu ia mencionar que hoje a gente fala dessas questões de disciplina de uma maneira diferente. A gente fala tudo com o nome de espiritualidade. E os antigos falavam de duas maneiras essa palavra. Tem a parte ascética e a parte mística. Até na biblioteca do mosteiro lá em São Paulo, que é antiga, não tem uma estante escrito livros de espiritualidade. Eles deixaram lá o jeito antigo, que chamava espiritualidade antigamente. Então tem lá as estantes de ascética e mística. Então é bom saber essa diferenciação, só a título de cultura, para que a gente possa também situar melhor um pouquinho nessa questão. Deixamos para amanhã mais um pouquinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.